Olá, mais um episódio. E nesse episódio a gente vai trazer, acho que um assunto que quase todo mundo já falou ou tem dúvidas sobre, que é quando e como aplicar justa causa. Justa causa é algo previsto na nossa legislação, tem lá os seus dados, mas não é tão fácil assim, né, Mari? Oi, Mari. Oi, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. Bom, justa causa é realmente um assunto que eu gosto de falar. E eu, durante esses anos aí de assessoria para empresas, evoluí muito a minha cabeça e aprofundei muito os meus estudos sobre a aplicação da justa causa. Porque o que é o senso comum da justa causa, né? A justa causa só é aplicada em caso de roubos, tu pegar o funcionário roubando. É o que o senso comum vê. Outra parte fala sobre a progressão. Então, primeiro tem que ter uma advertência, depois tem que ter uma suspensão, para só depois ter que ter aplicar a justa causa. Mas a verdade, a bem da verdade, é que não é bem assim que funciona. A justa causa, entre os vários temas da CLT que são absolutamente subjetivos, é mais um deles. A gente tem um artigo na CLT, artigo 482 da CLT, que enumera os motivos para a rescisão. A possibilidade, né, da rescisão por justa causa. Para a rescisão do contrato de trabalho por justa causa. E alguns motivos ali são bem objetivos, né? Por exemplo, embriaguez ao trabalho, se tu perderes a tua capacidade, por exemplo, tu és um motorista, perder a carteira de motorista. Isso é muito objetivo, não há discussão. Mas tem outros incisos da legislação que não são tão. Imprudência, negligência, desídia, imperícia, mau procedimento. Então, isso tudo é muito da análise de quem vai aplicar e também da análise do juiz que vai analisar depois o processo de reversão da justa causa. Porque o que para mim pode ser algo muito grave, talvez para ti seja, não, acho que não precisava tanto. Então, assim, uma vez que a justa causa é considerada a pena mais grave de um contrato trabalhista, por quê? Porque a pessoa é demitida sem receber todos os direitos trabalhistas dela, recebe só férias. E os dias de trabalho não férias recebe. Se tiver vencida. Se tiver vencida. Não recebe 13º, não recebe a multa do FGTS, né? Então, assim, justamente por isso é aplicada, é a pena mais alta, porque o funcionário, a depender do caso, pode sair sem receber nada. E por isso também se tem esse tabu todo e esse receio de aplicar a justa causa. Porque quando uma empresa aplica uma justa causa e depois depois numa ação trabalhista existe uma reversão, a conta fica alta. Porque aí vai ter que pagar tudo. A rescisão, né? Isso. Então vamos lá. Quando e como aplicar uma justa causa? Precisa ter a progressão? Não necessariamente. Quando o fato ele é tão grave ao ponto de quebrar, a gente fala, a fidúcia necessária numa relação entre empregado e empregador. O que é a fidúcia necessária? É a confiança. Né? Quando o empregador traz o empregado para trabalhar na sua empresa, ele confia que aquele empregado vai seguir o horário de trabalho, vai atender bem seus clientes, não vai roubar, e etc, e etc, etc. Quando a atitude do empregado ela é tão grave ao ponto de quebrar essa fidúcia, a justa causa ela pode ser aplicada em uma única vez. Pode ser que um funcionário tenha, durante 5 anos, trabalhado perfeitamente, sem nenhuma advertência, sem nenhuma suspensão. Mas um belo dia, ele cometeu um ato tão grave ao ponto de quebrar a confiança do empregado. E aí, então me diga um ato. O mais comum, roubo. Fui pego roubando. Não tem como voltar atrás de um empregado que é pego roubando. A confiança acabou. Mas tem outros. Por exemplo, esses tempos eu defendi um caso em que um funcionário
motorista, não era motorista rodoviário, era motorista de entrega simples na cidade, parou para dormir durante o trabalho. Ele não pode dormir durante o trabalho, ele não é pago para dormir durante o trabalho. Então, assim, quem viu o empregado dormindo foi o cliente, que comunicou à empresa, olha só, faz 2 horas que o carro tá parado aqui, eu fui ali, o cara tá dormindo. Quebrou a minha confiança. Eu não te pago pra tu estar dormindo no carro. E quando a gente fala de confiança, a pessoa vai dizer, nossa, mas pode ser que ele não estava bem. Tudo bem, mas ele comunica à empresa. Mas, exato, para isso existem outras medidas, né, Mari? Isso, olha, eu não tô me sentindo bem. A gente sabe que é arriscado, estou com sono, estou cansado, não vou dirigir, tudo bem. Mas a gente precisa estar ciente do que está acontecendo. Aí a gente volta, acho que num assunto que a gente falou em outros episódios, que é a transparência da relação, né? Eu ter liberdade de te falar as coisas. Então, e aí, o motivo, essa é a grande dificuldade da justa causa, é a subjetividade da decisão e da gravidade daquele ato. Por isso que as empresas acabam por ir aplicando a progressão, para se resguardarem de demonstrar que aquele funcionário já praticava outros atos de insubordinação, de desídia, enfim, para quando chegar lá na frente, olha, foi já ter um histórico, essa quebra de confiança. Um histórico. Isso. Mas isso não é necessário, tá? A justa causa não prescinde de uma progressão. A própria lei também não fala disso, né? Também não fala. Isso é uma criação doutrinária da jurisprudência. É claro que eu não vou demitir por justa causa um funcionário que chegou atrasado. Nesses casos, aí sim vale a progressão. O funcionário chega atrasado todo dia, toda semana, sempre, incrivelmente no sábado, ele chega atrasado, meio cansado, aquela cara de ressaca. Então, eu apliquei uma advertência. Sem justificativa, né? Chega atrasado sem justificativa. Uhum. Apliquei uma advertência. No outro sábado de novo. No outro de novo. Daqui a pouco uma suspensão. Porque eu já tô te educando, né? Por 3 vezes eu falei, não, o seu horário de trabalho é 9 horas da manhã. E não às 10, e não às 11. 3 vezes. Não é, e aí, vamos lá. Não são 3 vezes. Eu tô dando um exemplo aqui do que seria para caracterizar. Isso. Assim, eu acho que a finalidade disso, do que a Mari tá trazendo, é a gente falar de uma reeducação. Eu tô te avisando, olha. Isso. A gente, né? Então, eu apliquei ali 2, 3, 4, 5 advertências. Num ano todo eu passei, pô, Michele, de novo atrasada. De novo, Michele. Aí aconteceu mais uma vez, faltou. Não avisou. Posso aplicar uma suspensão. Ou posso manter a advertência. Lembre-se, não há necessidade de uma progressão assim tão... Não é uma regra que são 3 advertências, 3 suspensões. Não existe essa regra. Apliquei uma suspensão. De novo, continuou. Mais uma advertência. Criei um histórico. Avisei, Michele, a próxima vez que tu chegar atrasada, eu vou te demitir por justa causa. Até porque nas advertências constam isso, né? Constam isso. Nos modelos que a gente cria, geralmente já constam isso, que a reincidência pode acarretar outras penalidades. Né, tá dentro da legislação e que é passível de justa causa. Então, quando o ato, a progressão e a necessidade de ter uma reincidência, ela acontece quando o ato único não é tão grave. Então, uma justa causa por uma pessoa que chega atrasada, por uma vez, é um exagero. Não é um ato tão grave. Mas uma pessoa que passa 6 meses, todos os sábados, chegando atrasado, atrapalham o dia a dia da empresa, a programação. Até mesmo culturalmente, né? Porque eu tenho outro time ali, se todo mundo resolver chegar atrasado todo sábado. Isso. Porque se eu não faço nada, eu também crio uma cultura de que os demais também podem fazer. Exatamente. E aí, nesse caso, então, sim, precisou da progressão, aplicou a justa causa. Aí a gente vai para uma outra parte da justa causa. O funcionário foi demitido por justa causa e entrou
com a ação pedindo a reversão da justa causa. Como não existe na legislação um procedimento, um protocolo de como aplicar uma justa causa, vai da análise de cada juiz, de quem está ali analisando. O juiz pode olhar o caso e dizer, eu acho que realmente a empresa deu todas as chances, comunicou, etc. Ou pode ser um juiz que olhe, não, eu acho que não foi tão grave assim, e reverter a justa causa. Então, por isso que a justa causa, ela existe para ser utilizada. Logo que eu comecei a advogar um cliente, eu ainda tinha muito receio de aplicar a justa causa, justamente com medo dessa reversão. E um cliente me falou, Mari, a justa causa existe para ser aplicada. Exato. E aí a gente criou dentro dessa empresa um protocolo de justa causa, né? Os gestores passaram a advertir os funcionários em caso de erro. E a gente nunca, assim, claro, não existem muitas demissões por justa causa, mas as que tiveram, todas foram validadas. Por quê? Porque criou-se um protocolo, então, toda vez que acontece alguma coisa, eles me acionam. Mari, isso é motivo para advertência? Isso é motivo? E isso é muito do feeling. Não existe, assim, eu já tive cliente que me ligou e falou, Mari, eu quero que tu me diga quantas advertências eu preciso aplicar. Não tem. É o feeling. Tu vai fazer. Fez uma, fez duas. É como se fosse... E assim, eu acho que também tem muito a ver com o teu trabalho, com a tua atividade. O quão é relevante isso para ti? Isso. Se a gente estiver falando de um serviço de saúde, uma pessoa que chega atrasada num serviço de saúde, onde o atendimento ele tem que acontecer, né? Seja ele enfermeiro, assistente, auxiliar... Olha que problema ele traz. Será que eu vou precisar de uma reincidência se um paciente deixar de ser operado porque a pessoa não chegou? Sim. Né? Então, eu acho que isso também precisa estar no controle das pessoas. Como a Mari está dizendo, a lei não diz quantas, mas é criar esse feeling de quanto isso impacta na minha confiança, quanto isso me traz outros problemas, e o quanto isso pode me causar estranheza ali se eu permitir que essa cultura se perpetue. Exatamente. Porque, inclusive, assim, muitas vezes o que eu vejo é que as advertências, elas são aplicadas justamente por isso. Porque, a Michelle, por que a Michelle pode chegar atrasada todo sábado e não acontece nada com ela? Então, eu também vou chegar. E assim, né, não quer dizer que os outros colaboradores tenham que ver o que está acontecendo. Mas é porque se for educar aquele ali, ele vai parar de... E ele sempre vai falar, acabei de levar uma advertência. Existe a rádio corredor, gente. Agora, se não fizer nada, é verdade, Mari, não é? Se não fizer nada, é impune, né? Então, se para ele não tem peso, por que para mim vai ter? Sim, exatamente. Então, assim, eu acho que esse assunto é um assunto que as empresas têm que ter em mente. As empresas, eu vejo que muitos profissionais ali da gestão de pessoas, da administração e tal, têm muito medo da justa causa. Ficam sempre muito receosos e de fato, tem que ser estudado, aplicado com cuidado, preferencialmente em contato com o jurídico, para que haja uma análise, né, até porque, assim... quando se faz um contato com o jurídico ele sabe mais ou menos o entendimento da jurisprudência de cada estado, de cada local, do que vai ter interpretado. Como é que vai ser interpretado, mas ela é feita para ser usada, né? Isso é fato. Assim como a justa causa do empregado, que falaremos num outro episódio. Um ponto que eu quero trazer aqui, que dentro dessa legislação aí da justa causa, e aí não foi tirado da lei, mas embora já tenha entendimento do INSS, que vício em drogas e alcoolismo, a gente não está falando da pessoa que chegou embriagada, como a Mari citou. A gente está falando de alcoólatras e pessoas que têm esse vício em entorpecentes. Elas não podem ser demitidas por justa causa, porque elas são consideradas pessoas doentes. Exatamente. Então, elas precisam ser encaminhadas para um médico, para uma consulta, enfim, e a gente traz isso num outro episódio, quando a gente for falar aí de a previdência. É justamente isso, voltando, a importância de saber que existe, saber que pode ser aplicada,
mas fazer tudo isso de forma cautelosa e com estudo, preferencialmente em contato com o jurídico, para que possa dizer, porque é isso, às vezes a pessoa, o RH, a empresa, enfim, não sabe. A pessoa chegou drogada no trabalho. Aí vamos lá, vamos entender. Ela chegou drogada uma vez ou ele ele tem uma dependência química. Exatamente. Que de fato precise de tratamento. Então tudo isso tem que ser avaliado ali no momento para que não corra o risco da reversão da justa causa, porque ninguém quer aplicar uma justa causa para depois ter que reverter. E ninguém quer aplicar uma justa causa sem sentido. Demitir já não é algo agradável. Temos mais um episódio, Mari? Temos mais um episódio. Esse acho que vai ter bastante dúvidas também, né? E aí compartilhem suas dúvidas, façam suas perguntas e a gente volta falando da rescisão indireta. Obrigada. Tchau. Tchau.